Pedro Siqueira é advogado da União, dá aulas numa faculdade, pratica esportes e desde criança vê e ouve a voz de Nossa Senhora. A fé dele é tão forte que cada vez mais pessoas de todas as religiões frequentam o grupo de oração do Terço, liderado por ele há mais de 20 anos. Pedro falou sobre o livro que escreveu, Senhora das Águas. Lidar com a fé é uma coisa muito pessoal. Cada pessoa tem um jeito todo próprio, mesmo dentro das grandes religiões, né, institucionalizadas. Você repara que cada pessoa tem seu modo próprio. E eu acho que a fé ela deve ser abordada da seguinte forma, com o coração. A pessoa deve fazer suas orações com o coração, colocar tudo que ela tem ali, naquele momento. Não me importa se são 2 minutos, 2 horas, não me importa se a pessoa está de pé ou de joelhos, eu acho que a pessoa deve colocar ali o seu coração. Isso foi ensinado numa das aparições de Medjugorje por Nossa Senhora, Rainha da Paz, e uma das coisas mais importantes, segundo ela, é colocar o coração na fé. Então, muitas vezes eu vejo no grupo de oração, né, as pessoas vêm me falar, poxa, aquela pessoa veio aqui 1, 2 vezes e conseguiu o milagre que ela queria. Eu venho aqui há 5 anos e não consigo. A minha resposta é só uma, depende da fé. Aquela pessoa, de repente, se sentiu ali tocada por Deus e acreditou de uma forma tal que a fé mudou tudo, né? Então, tudo depende da fé, eu acho, para tudo. E Até para o cientista que vai em busca de uma nova ciência, né? Que faz pesquisas, ele tem uma fé. Ele tem uma certeza de que ele vai encontrar alguma coisa ali. Senão ele não faria, né? É verdade. E a sua fé vem desde menino? Sim, Você é de sim. uma família muito religiosa? Sou de uma família bastante católica, né, praticante, mas a minha fé vem, eu acho, das minhas experiências pessoais, das coisas que eu vi, que aconteceram comigo, ou que aconteceram com pessoas próximas a mim, que eu pude observar, e isso desde muito pequeno. Então, como esse mundo, digamos assim, o mundo da fé, o mundo sobrenatural, metafísico, era algo muito próximo a mim, eu nunca encarei aquilo como uma coisa duvidosa ou uma incerteza. Aquilo para mim sempre foi algo palpável, porque de fato era, né? E tem pessoas que olhavam e falavam, mas você vê isso, vê aquilo, é mais fácil para você? Mas eu acho que não, eu acho que muita gente que não vê, não ouve, tem uma fé até maior do que a minha, que acredita em coisas muito mais improváveis e realiza coisas improváveis. Então eu acho bonito isso da fé. Mas a sua história como é? Você vê Nossa Senhora, você via? Bom, desde criança eu tenho essas visões, eu não sei informar desde quando. Desde quando eu comecei a falar com a minha mãe, meu pai, eles já me disseram, estava vendo isso, estava vendo aquilo, uma série de visões. E eles estranhavam, então me levaram a médicos, e psicólogos, psiquiatras, neurologistas, e fizeram todos os exames. Esse garoto não tem nada. E... bom, passaram a conviver com aquilo. Então eu não sei dizer a partir de que momento. Mas você era bem criança? Era bem criança, começando a falar, sim. E, inclusive, como eram essas visões? Por exemplo, era a visão da Nossa Senhora que a gente Nossa Senhora reconhece? exatamente. Cada um tem a sua Nossa Senhora também, né? Ela tem mais de 1000 nomes, né? Então cada um tem uma representação dela. E ela aparece de formas diferentes, né? Como uma índia lá em Guadalupe, como uma negra aqui no Brasil, como uma moça com feições croatas lá em Medjugorje. Então ela tem as suas, né? E eu a vejo também de uma outra forma também. Agora, essas visões... Você vê vendo? Sim, eu vou te fazer essas perguntas bobas, porque lógico, claro que está todo mundo querendo saber isso. Vamos lá, o que, Por exemplo, acontece? Porque você olha para a imagem, Nossa Senhora de Guadalupe, por acaso eu acho ela lindíssima. É linda, Linda, né? Aquele manto de brocado. Eu particularmente e os índios na íris dos olhos, lindo. É uma coisa linda. Bom, aí tem a Nossa Senhora de Guadalupe, tem a Nossa Senhora de Nazaré, tem a Nossa Senhora de Fátima, a Santa Rita, tem tudo. Tem de todas Nossa Senhora, Menino Jesus, ser Menino Jesus. Então, como é Imaculada Conceição, não é isso? Isso. Como é que ela aparece para você? Como é que você a vê? Eu assim, vê-la como estou vendo vocês aqui, poucas vezes a vi. O que acontece... Mas já viu assim? Já, sim. Praticamente materializada. O que acontece todas as vezes durante o grupo, quando ela chega,
vem uma luz dourada muito forte, que toma conta do teto da igreja. Ela se forma como se fosse uma bola, um círculo, e vai se espalhando por toda a igreja e para fora da igreja, e vai descendo. Então ficamos todos dentro dessa redoma dourada, dessa luz dourada, assim, bastante forte. Dentro dessa luz, em algum ponto, ela está, né? Então eu ouço ela falar dentro do meu coração, ela fala, uma voz feminina, ela fala comigo, e ela dá algumas mensagens e tudo. E algumas vezes eu pude, olhando para a luz, é como se houvesse uma cortina que se abre, vê-la como estou vendo vocês, né? E aí ela aparece vestida de Sim, que, apareceu Nossa vestida Senhora? de cinza claro, com um véu branco, né? Mãos delicadas, parece uma menina de uns 15, 16 anos no máximo, com um rosto bastante delicado, oval, né? Nariz curto, uma boca bem delicada, fininha, os lábios cor-de-rosa e os olhos azuis, né? Bastante profundos. É de uma beleza extraordinária. O cabelo é negro, que eu vejo um pouco a mecha do cabelo por baixo do véu. E ela tem esse vestido, eu às vezes vejo os pés delicados descalços, às vezes não, porque é como se flutuasse, fizesse um movimento as vestes, né? Dentro dessa luz. Vi algumas vezes, né? E aí é uma emoção muito... Lá na igreja da Gávea? Não, vi... Bom, a primeira vez que a vi fora de uma igreja. Eu a vi numa comunidade em São Paulo, no interior de São Paulo, que chama-se Canção Nova. E a vi, quando eu estava saindo para os jardins, a vi no céu. Ela falou comigo, eu tinha acabado de ter uma oração, ela falou comigo, quando eu olhei, a vi nos céus, né, perto de uma nuvem. E foi a primeira vez que eu lembro, assim, né? E você ficou bem? Ficou assustado? Ficou Não, normal? engraçado. Ficou como? É como se fosse natural, não sei explicar. É uma emoção, seu coração Dispara? dispara, você sente alguma coisa assim de muito poderoso ao seu redor, sabe? É como se tivesse uma euforia dentro de si, uma bem-aventurança, uma vivência especial naquele momento, mas ao mesmo tempo como se seu cérebro lesse aquilo como algo natural, como algo que era para ser. Então... O que ela falou? Eu nem me lembro bem, eu estava com muitas dificuldades nessa época, era muito novo, e ela veio para me dizer que eu tivesse confiança, que iam se passar alguns eventos, ela me disse o que até aconteceram. E logo depois as coisas ficaram como ela falou mesmo. Eventos na sua vida pessoal? Na minha vida pessoal, foi. Dificuldades, digamos Dificuldades, assim. Eram dificuldades. Que você ia superar? Eu tinha muitas dúvidas na época, estava muito preocupado e tinha feito até... Eu não me lembro bem do tipo de oração que eu havia feito antes, mas eu tinha entregado nas mãos dela algumas coisas nesse sentido e estava sofrido, a coisa estava doída. Depois disso... Doeu e se ajeitou. Se ajeitou. Ela falou que não havia como evitar a dor, que a coisa não passaria, que fazia parte do meu caminho, que eu tinha que enfrentar sozinho, ninguém poderia me ajudar. Mas no final foi bem, sabe? Foi muito bem. E aí havia algumas outras vezes. Recentemente a vi em Fátima, no bosque, quando eu fui fazer uma peregrinação lá. E aí ela também me falou algumas coisas, me disse que escrevesse, por isso surgiu o livro, né? Na verdade ela me disse que escrevesse em 2007, eu fiquei enrolando ela e tal, aquela coisa, disse para ela que eu não queria, que achava que... E ela falou, olha, eu gostaria que você escrevesse de uma forma que as pessoas que não compartilham da sua fé possam ter acesso e ler sobre a fé, sobre o que é ter fé, sobre o que é buscar uma vida espiritual. Coloque os exemplos que você já viu e vê ao seu redor no grupo de oração, seus exemplos e tudo. Aí eu fiquei amadurecendo a ideia, tive um pouco de medo da exposição, de tudo, e ela me deu forças para fazer. Então acaba que no início do livro, logo na abertura, é uma visão que eu tive quando eu era garoto de São Gabriel Arcanjo. A parte que a protagonista é uma mulher, e ela é uma criança que vai à praia com o pai, brincar em Copacabana. E eu me lembro bem de ir à praia e sobre as águas ver São Gabriel. Então a visão, a descrição do arcanjo é exatamente a descrição do que eu vi. Então aí depois que eu escrevi essa parte do livro, fica logo no início aí o título Copacabana, né? Copacabana. Eu tomei mais coragem e falei, vou colocar outras visões minhas. Então todas as visões que a protagonista tem, o que acontece, foram coisas que eu passei, eu
coloquei de forma bastante fiel. Eu vou falar do livro, mas eu queria falar também da sua vida, porque você seguiu uma vida normal, digamos assim. Foi. Né? Isso foi uma coisa também que você foi lá ao médico, pensado. ao psiquiatra, Isso quando criança, ali, 7 aos 10 anos, ali aquela coisa. Eu não se achou nada. A família preocupada, muito o que preocupada, será que esse menino tem, né? Exatamente, aquela coisa. Mas o menino seguiu a vida. Normalmente eu era bom aluno, eu praticava esportes, era nadador do Flamengo, cheguei a ser vice-campeão brasileiro na categoria petis. Eu competia, eu treinava 2 vezes por dia, levava uma vida de garoto saudável, normal, sabe, jogava futebol com os meus amigos, adorava, entendeu? Então eu tinha uma vida normal, eles olhavam para mim e falavam, e aí? O problema maior é que você tem que ter algum regramento próprio para não chocar as pessoas. Então eu aprendi desde cedo que se eu começasse a falar, estou vendo isso, estou vendo aquilo, ia virar um caos ao meu redor, eu não poderia ter amizades, não poderia frequentar lugares, não dava para ser. Você não contava para amigo nenhum? Não. Mas contava para alguém, para o pai, para a mãe? Eventualmente eu falava para um ou outro, meus pais não gostavam muito também, meu pai tinha muito medo, eu lembro bem, né, dele com medo. Minha mãe no início tinha muito medo, depois ficou um pouco mais corajosa. A mais corajosa de todas era a minha babá, né, quando eu era criança, que na hora que as coisas apertavam, ela que dormia comigo, mas ela tinha um pouco de medo porque ela ficava repetindo para mim, não tenho medo de nada do outro mundo, só tenho medo de quem é vivo, só tenho medo de quem é vivo. Mas ela repetia com muito medo, mas ficava, entendeu? Ela ficava ali. Ela ficava ali. Pô, foi importante, entendeu? E ela, alerta, que é uma força. Era uma força e eu ficava, poxa, pelo menos ela fica aí, né? Ela aquela fica coisa, Porque às vezes... Você tinha a sensação de que era uma alma do outro tinha mundo? Tinha coisas assim? muito ruins que vinham, realmente, me atacavam e... Às vezes as portas e janelas batiam bastante, ficavam naquela sequência, não paravam. E você, criança, tem um pouco de medo. Agora, depois de tantos anos, já não faz a menor diferença. Você não tô nem aí mais. Mas na época, você criança, entendeu? E também a forma como alguns seres... Porque existem anjos, existem seres demoníacos também que se apresentam. Isso assusta um pouco, né? Você criança, quando você repara que você está sozinho ali, fica muito complicado, né? Sozinho não, sim. Tem um anjo da guarda, tem. Mas assim, ninguém ali, seu pai, sua mãe, não tem ninguém que sabe como é que é. E aí você começa a ter uma outra... Você falava, Santo Anjo do Senhor, exatamente, rezava para ele. Exatamente. Olha, eu vou dizer que me salvou assim várias e várias vezes essa oração. E ele vem mesmo e me ajudava muito. Em situações muito ruins, ele sempre esteve presente. É um grande trabalhador ele, eu brinco, né? Que ele... Ele é presente. Para chamar minha atenção, para me ajudar, ele é muito presente. Mas assim, aí você começa a ter uma outra postura. E era sempre de noite? Não, qualquer hora do dia, sol, chuva, o que fosse. Você às vezes entra numa faixa de sintonia e aquele mundo espiritual se abre na sua frente. Você acha que é isso, é uma sintonia? Eu acho assim, eu nunca li nada a respeito que pudesse explicar o porquê desses fenômenos, mas eu acho que nós temos uma antena interna aqui na cabeça, em algum lugar. E essa antena, ela tem vibrações que ela capta realmente. Tudo, eu acho que o mundo inteiro é feito dessas vibrações, né? Algumas vibrações se materializam como nós, essa mesa, e outras estão mais etéreas e ficam mais difíceis de captar. Por exemplo, uma inspiração de uma música que ela possa ter, com certeza vem dessa antena dela. É algo intuitivo, não é algo intelectualizado, materializado, científico. Então, existem várias espécies de vibração. Se eu acabo sintonizando como se fosse um rádio, esse tipo de vibração, eu vou entrar nessa faixa e vou ver, vou ouvir, vou vivenciar, vou sentir. Então eu acho que é isso que acontece. Mas é uma opinião minha, não é uma opinião da igreja, não é uma opinião de nenhuma religião. Eu acho que é assim. E quando eu vou para o terço ali na oração na igreja, eu me sintonizo nessa frequência. Você puxa o terço? Como se fosse quando eu começo a fazer a oração antes, eu me sintonizo nessa frequência e eu acho que aí esses fenômenos começam a acontecer ali. Né? Eu acho que e aí você tem visões ali? Ali o tempo todo, sim. Pessoas que já fizeram, digamos, já morreram, já fizeram a sua passagem, falam com você? Vejo santos, vejo... E eles mandam recado? Sim, algumas vezes. A última reunião, o Santo Antônio esteve muito presente, mandou alguns recados para algumas pessoas que vieram depois me falar, realmente, eu fiz essa oração assim, eu estou impressionada, você me deu esse recado e tal. Você fala para ela? Falo. Às vezes eu dou nome, sobrenome e digo o que ele está dizendo e respondendo a oração das pessoas. Só os santos e as santas? Nossa Senhora, basicamente. Ou pessoas que já morreram também? Não, pessoas que já morreram não. Com as pessoas que já morreram, eu acho assim, existem
uma série de lugares lá no outro lado, que nós chamamos de purgatório, purgatório dividido em vários níveis. E elas estão lá, obviamente, gostariam que nós entregássemos orações pela evolução delas lá, né? Pela salvação. E é isso que elas esperam. Então, eu acho assim, se Deus permitir, elas vão aparecer. Se Ele não permitir, elas não aparecem. Mas o que nós devemos fazer, eu geralmente procuro fazer ali, é entregar Ave Marias e Pai Nossos em honra a essas pessoas, para que essas pessoas tenham essa luz e consigam seguir o caminho delas em direção à salvação, em direção ao paraíso, né? Que é a nossa meta, o que nós acreditamos. Pessoas de modo geral? Todos nós vamos para lá um dia. Eu estou perguntando isso porque, assim, Sim. Quando você disse que é uma espécie de sintonia... É uma sintonia. Eu suponho que você quase que medita, né? Não levita, mas Engraçado. Quase que medita. Eu fico quando está rezando, você deve ficar... Num estado diferente. Num estado diferente. Sim, fico. Né? Para essa sintonia se dar. Sim. Né? Sim. Aí você não pensa em ninguém especialmente, porque você deve ser, assim como no colégio os meninos deviam implicar com você, se você não ia ter coragem de dizer, eu vi Nossa Senhora no colégio com 14 anos. Não, lógico que não. Né? Que todo mundo ia pegar no seu pé, nunca mais ia te deixar em paz. Às vezes é uma outra coisa espiritual, mas eles acabaram se acostumando comigo, então para eles tanto fazia, sabe? Era uma coisa normal. É porque era a mesma turma desde a primeira série primária, então... então é outra relação. Era também. outra relação, assim, é como com os meus inteira, irmãos em casa, sabe? Então nem aí, viu, não sei o que. Você tem muitos irmãos? Eu tenho um irmão e uma irmã. Na sua casa só você tem esse dom, vamos chamar assim? Eles têm também algo intuitivo e de receber, às vezes, algum tipo de recado do mundo espiritual, mas não veem e ouvem como eu. Não é exatamente igual, não é assim. E quando você só ouve acordado mesmo, né? Não tem essa coisa de estar dormindo? Tem dormindo sim, sim. Dormindo tem algumas coisas muito fortes até. Às vezes eu acordo em espírito no outro lado, acordo em espírito no mundo, onde há, por exemplo, algum purgatório. E vejo, ando por lá, converso e volto. E já vi alguns purgatórios e já vi muita coisa impressionante. Como tive também a visão de uma parte do inferno, que é uma coisa que eu tive com 19 anos, até hoje eu lembro vividamente daquilo que eu vi. Mas isso de estar dormindo e acordar lá, eu não sei explicar. É como se meu corpo tivesse sido transportado para lá. Eu sei que o meu corpo está na cama, dormindo, mas eu, do jeito que sou, me encontro nesse lugar com todas as sensações, que seriam, entre aspas, físicas. E fico, durante algum tempo ali, guiado, digamos assim, por algum anjo, algum responsável por mim ali, pela minha visita ali. E depois retorno. Então, acordado, dormindo. Não há uma certeza, assim. E sobre isso eu ainda não escrevi. Seria... Mas quando você retorna, você continua dormindo? Você não, consegue? Há um choque, há como se fosse um impacto, digamos assim, e eu acordo imediatamente. E aí eu me lembro exatamente do que eu passei, as sensações ainda ficam um pouco no meu corpo. Tem cor? Tem cores, e cores mais vívidas do que essas aqui no nosso mundo. O mundo de lá é bastante colorido, porque parece que as cores lá têm uma vida própria. Elas têm um brilho diferenciado. Parece que há vida dentro da cor, eu não sei explicar bem, essa seria a descrição que eu daria. Diferente do que aqui. Aqui parece que a cor adere a algo, né? A parede, Lá parece que não, parece que sobressai de alguma forma. Tem um brilho? Como se fosse algo vívido, algo como se fosse um brilho. Todas as cores têm. É uma coisa que me é muito interessante lá quando eu faço esse tipo de viagem, quando eu piso lá, a minha visão não é uma visão daqui para frente, ela é uma visão às vezes 360 graus, não sei explicar porquê, mas dá realmente uma visão ampla. E você fala com pessoas que estavam lá? Não é falado assim, né? É uma coisa mais... Sentido? Parece que são blocos de imagens que se transferem de um para outro, mas é como se fosse uma fala, assim, se comunicam. O tempo parece que não existe, é como se o tempo fosse uma coisa parada lá. Eu posso ficar como se fossem horas lá no outro lugar e quando eu volto para cá se passaram 5 minutos. É uma coisa assim, não há um tempo, entendeu? Eu não sei bem explicar. É outra medida de tempo. É uma outra medida, E quando você está rezando na igreja, você reza o terço como eu rezaria? Um terço comum, assim?
Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso, sim. Ave O que eu Maria, faço, eu faço de uma forma própria. Vocês para podem não... perguntar também, tá? Eu faço de uma forma própria porque quando ela me pediu, Nossa Senhora me pediu, quando eu era jovem, quando eu conduzia o grupo, ela falou, olha, eu gostaria que o centro do grupo de oração fosse o terço. Eu falei, mas o terço, eu me lembro de ter dito para ela, olha, o terço é uma coisa de senhoras. Aqui só tem gente jovem, eles vão detestar. Vai todo mundo dormir aqui de noite, né, rezando. Não, você vai saber adaptar a coisa muito bem e faz do seu jeito. Tá bom. O que eu fiz, eu faço no primeiro mistério, junto com as Ave Marias, invocações aos 9 coros angélicos, né, os anjos que estão no céu. No segundo mistério, eu leio sempre alguma passagem da Bíblia entre cada Ave Maria, alguma coisa que ela me inspira lá na hora. No terceiro e quarto mistérios eu vou dando as mensagens. Antes de cada Ave Maria eu dou uma mensagem ou mais de uma mensagem para as pessoas que estão ali no grupo. E no quinto, alguma coisa sobre doença, sobre cura, sobre emprego, sobre ser mãe, sobre coisas que as pessoas que estão ali estão colocando em oração. Exatamente. Em silêncio. Isso. E colocaram, isso. então ninguém fala para você, ai, Pedro, me ajuda não, aqui, mesmo porque não dá nem tempo, né? É um tumulto danado, é muita gente. Quando eu chego lá é um tumulto muito grande, eu tento entrar logo para não... Eu chego muito em cima da hora por causa do trabalho. Você fala assim, eu estou tentando entender como é que isso se dá. Você fala assim, seu filho vai conseguir o emprego que você está pedindo? Dona fulana de tal... Ah, você fala o nome? Falo. Dona Filomena. Ou se eu percebo que a pessoa está acompanhada com os familiares ou do marido, alguma coisa que ela não queira que seja divulgada, eu descrevo a forma como ela fez a oração dela, como ela estava vestida naquele dia, ou o lugar onde ela fez a oração, ou o pedido dela como foi feito, ou a situação de vida por qual ela passa. Aí dou detalhes do que se passa na vida dela. Ela vai se identificar com certeza. Vai se identificar, Aí no final do texto as pessoas vêm e falam, olha, era eu, assim, assim e tal. Então é uma coisa que... Isso não é um transe, você está lá igual acordado. Você está aqui. Sim. Mas bem mais concentrado do que eu estou aqui. Sim, mas com roupas normais. Normal, eu vou para lá hoje assim, do jeito que eu estou aqui. Vou sair daqui e vou para lá, a reunião é hoje, 7h30. E toda terça, 7h30. Últimas terças-feiras do mês, 7h30, lá na Gávea. Então eu saio daqui, vou para lá. No caminho eu já vou rezando, né, para já ir me sintonizando. Você vai, se concentra. Sim, me concentro. E aí eu também tenho música, eu toco violão e canto entre cada mistério, né? Músicas para a gente poder já entrar no clima, digamos assim. Músicas religiosas que a gente conhece ou músicas que você faz? Músicas, as duas coisas, Então, para a pessoa já entrar naquele clima. A bem da verdade, hoje eu percebo que quando essa luz se forma, as pessoas ficam no silêncio profundo, elas parecem que sentem aquela presença, a atmosfera muda. Todo mundo com quem eu converso fala, nossa, o que eu sinto aqui dentro é uma coisa que eu nunca senti. Porque é diferente, a pessoa sente. Seja ela quem for, ela sente que há uma coisa diferente ali dentro. Isso já ajuda bastante, né? A qualidade da oração, a concentração. E no fundo, parece que passa muito rápido. Nós ficamos lá... Tempo? Uma média de 1h30 de oração, as pessoas não sentem. Sendo que essa hora já tem gente chegando lá na igreja. Porque é pequena, cabem lá dentro que é umas 600, 700 pessoas e vai muito mais. Então, já tem gente lá e assiste a missa antes de 5, 6 horas. Então tem uma missa antes. Ainda bem, porque senão vai ficar todo mundo lá dentro, esperando, né? Ô Pedro, você sai exausto? Sai muito cansado. Muito cansado, muito cansado. Chega a ter dor, assim? Dores nas costas, na coluna, sim, tal. Pelo corpo. Varia, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Meio aquele poema do Drummond, meus ombros suportam o mundo. Parece isso, sinceramente, alguma coisa assim. Dói bastante. Dói uma dor física, né? No dia seguinte eu já estou bem melhor, mas eu saio bastante doído, incomodado, aquela força que passa por mim também todo aquele sofrimento daquelas pessoas ali. É como se eu me fizesse de uma antena, né, na troca. E aí passa por mim. Também capta uma energia, né? Toda. De tristeza, de angústia. Tudo que acontece ali, eu estou ali intercedendo por aquelas pessoas. De desesperança, de esperança. Exatamente. Então, tudo isso causa um certo... E você trabalha normalmente? Normalmente. Você é advogado? Sou. De qual especialidade? Meu é direito público. Direito público, especialmente direito administrativo, né, direito processual. Eu gosto do que eu faço.
faço há muitos anos também. E nunca me atrapalhou uma coisa nem a outra. No próximo bloco, vamos conhecer o novo livro do Padre Fábio